meus prezados, estamos iniciando o nosso culto noturno nesse dia 6 de setembro, né? Graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus pela sua vida no seu lar, a sua família. Quem sabe alguns amigos, né? Quem sabe também você pôde mandar o nosso culto para algum outro amigo na sua casa. Então a ele mandamos também o nosso abraço, desejoso de que ele, participando do nosso culto, possa também sentir-se feliz como nós estamos felizes. Mas eu tenho a alegria de anunciar um pequeno vídeo que o casal Vitor e Mônica nos mandaram saudando a nossa igreja. Vamos então ver o vídeo que eles nos mandaram e logo a seguir nós estaremos seguindo com o culto. Igreja, tudo bem? Estamos aqui em Portugal já, conforme tínhamos anunciado. Eu vim para uma licença de 2 anos para fazer um doutorado em Portugal. Eu e a Mônica chegamos aqui no passado dia 12. O João Vitor vai chegar no dia 7 de setembro. Estamos aqui preparando as coisas. Enfim, estamos muito felizes e saudosos da nossa querida igreja. Então, irmãos, a gente quer agradecer por tudo por esse tempo que passamos aí, o acolhimento, a confiança, agradecer ao nosso pastor Elias, aos pastores também, pastor Edson, pastor Fernando Mourão. A gente não pode citar nomes, né? Mas alguns foram mais próximos da gente. Então a gente quer agradecer do nosso coração tudo que vocês foram pra gente. A presença de vocês, a participação das irmãs nas nossas idas à Cristolândia feminina. Isso tudo ficou marcado na nossa vida, no nosso coração. E espero que voltemos a nos ver. No nosso PG também. A gente tem saudade dos nossos PGs. Um beijo para todos. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Bem, meus prezados, depois daquela manhã toda voltada para o nosso Brasil, não é? E sempre vai ser assim, sempre estaremos lembrando. Aliás, amanhã termina a semana de oração que a Junta de Missões Nacionais convocou. Começou o dia 1, vai até amanhã 7, e deverá, na parte da tarde, ter uma sala de oração promovida pela convenção através da Junta de Missões Nacionais. Quem puder participar naturalmente. Graças a Deus estamos reunidos nessa manhã, nós, nas nossas casas, enquanto não pudermos voltar, e isso está sendo cuidado já pelo Conselho e reunião terça-feira. Mas que Deus nos abençoe, receba o nosso culto com o bom propósito de adorá-lo nesta ocasião, nesse momento, nesse dia dele. O Salmo 29, 2 é o texto para a nossa introdução ao culto desta noite. Diz o texto de Salmo 29, 2: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no resplendor do seu santuário. Mais uma vez, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Por isso cantaremos 2 expressões, Ele exaltado e depois louvor. Cantemos de coração animado, alegres, cantemos ao Senhor.
vamos louvar a Deus. Vamos, vamos ao Senhor de toda luz. Santo, santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, santo, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, santo, Deus o nosso eterno Pai. Santo, santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, santo, exaltemos nosso Deus. Santo, santo, exaltemos com fervor. Hoje, hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus. Santo, santo. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, Pai. Esse privilégio, Senhor, de poder estar aqui, Pai, e te agradecendo, Senhor, o teu santo nome, Pai. Ó Deus, receba esse culto, Senhor, como forma, Senhor, do meu amor e do nosso amor, Pai, por ti. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, Senhor, e abençoa, Senhor, as pessoas que estão te assistindo, Senhor. E que seja bênção na vida de cada um. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amado. Amém. Nós estamos trabalhando a 26ª semana, né? Nossa campanha de oração. E o foco é Deus Espírito Santo. E dizemos que Ele opera a regeneração do pecador. A base bíblica está em Romanos 8, 9, texto de Paulo, que nos diz assim: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me salvou.
a vida terminar. O Deus que tanto me amou, pra sempre meu será. Meus amados, junto com a nossa gratidão por esse momento que dedicamos vidas e bens, também separamos para orar ao Senhor de maneira intercessória. Quarta-feira, em 2 momentos, apresentamos uma lista, colocamos alguns nomes diante de Deus, e agora eu queria muito convidar os irmãos para orar em favor daqueles que passam pelo nosso coração, dos nossos motivos pessoais, num momento de profunda dedicação, de nossa dependência pelo que Deus pode, sabe e, segundo a sua vontade, vai fazer. Vamos inclinar as nossas frontes e vamos juntos orar a Deus nesse momento. Oremos então. Deus e Pai, nosso Senhor, manifestamos-te nossa gratidão por esse dia que o Senhor tem acrescentado à nossa vida. Já agora, ao final dele, mas com alegria te servimos pela manhã no culto e ao longo do dia também, e agora estamos em nosso culto noturno. Nosso Deus, nessa hora passa pelo nosso coração uma longa lista de nomes, de pessoas, algumas no seu lar, algumas nos hospitais, carecendo, ó Deus, da tua graça, da cura que vem do Senhor, ministrada segundo a tua vontade. Nosso Deus, entendemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e o seu poder jamais foi diminuído, foi restringido. O Senhor é o mesmo Deus poderoso de sempre. E nós colocamos essas necessidades nas tuas mãos. Alguns lares, ó Deus, pedem orações, não são ligados à nossa igreja, mas entendem que o poder vem do Senhor. E nós te suplicamos socorrê-los, ajudá-los. Também te suplicamos, ó Deus, vir ao nosso encontro, animando o nosso coração até passar esse momento difícil de isolamento social. Manifestamos, ó Deus, gratidão pelos líderes da igreja, envolvidos nos seus afazeres para mover as coisas do teu reino nesta igreja. Pai, lembramos a nossa reunião de terça-feira, quando vamos tratar desse importante assunto que é o retorno ao culto presencial. Louvamos-te mais uma vez pela realização do congresso, pelo despertamento dos jovens. Mas, Pai amado, como fizemos de manhã, intercedendo pelo Brasil, pelo nosso país, nesse tempo de independência, nós focamos também pelo nosso Estado,
pelo que se está vivendo aqui no quadro político, econômico, na aplicação da justiça. Oh Deus, nos conduza, faze-nos atravessar esse mar que nos parece, oh Deus, muito revolto. Deus querido, abençoa também a nossa denominação, vivendo momentos trabalhosos, difíceis, nesse tempo que a gente está vivendo essa pandemia. Acompanha-nos e guarda-nos, ó Deus. Cuida da nossa igreja como tens feito. E sempre, Pai amado, de verdade em verdade, que o Teu Espírito esteja trabalhando sempre no nosso coração. E que haja disposição no nosso coração de receber aquilo que o Espírito quer falar. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, crianças. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus, obrigada por mais um dia, Senhor. Nesse momento eu quero interceder pela vida das nossas crianças, que o Senhor possa estar abençoando a vida da família delas, a vida de cada uma delas, Senhor. Quero pedir pela mensagem também que vai ser dada e que essa mensagem possa entrar no coração de cada uma delas e que elas possam buscar cada vez mais o Senhor. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Batendo os pés, com minha dança, com minha voz, batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Tchu, 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 tchu. 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 A Bíblia nos conta a história de Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer para ser profeta. Ele era da família de sacerdotes. E ele profetizou por mais de 40 anos para o povo de Israel, para o povo de Judá. E ele falava para o povo se arrepender. E ele foi conhecido muito como profeta chorão, porque ele chorava diante de Deus pelo povo de Israel, pelo povo de Judá. Ele tinha muitas mensagens e Deus dava cada ideia para Jeremias pregar a mensagem,
Vou compartilhar algumas com vocês. Jeremias escrevia tudo o que ele recebia de Deus num rolo. E ele pegou este rolo e levou para o rei de Israel, com tudo o que Deus disse que ia acontecer, que eles seriam punidos se não se arrependessem do pecado que estavam cometendo. Tudo estava escrito aqui, num rolo, e ele entregou ao rei. Sabe o que o rei fez? O rei abriu, leu e não gostou de tudo que ele leu. Então, ele simplesmente rasgou e pôs fogo em tudo. Ele não quis saber de nada daquilo que o profeta Eliseu havia proclamado. Foi preso por causa disso. E quando ele foi solto, pensa que ele parou de falar em nome de Deus? Não. Deus mandou mais uma lição para o povo de Israel. Simplesmente, Jeremias pegou um vaso e quebrou esse vaso. Sabe por quê? Jeremias disse para o povo que Deus faria isto com o povo. Eles seriam quebrados, destruídos como um vaso que não teria como se consertar se eles não se arrependessem de afastarem-se de Deus, de desobedecerem a Deus. O povo continuou fazendo tudo errado. Jeremias continuou criando muitas outras oportunidades para falar do amor de Deus para com o povo de Israel, para com o povo de Judá, e eles continuavam não ouvindo. Ele foi ao Egito e enterrou pedras. Ele criou várias estratégias. Uma outra estratégia que Jeremias arrumou para continuar falando das mensagens de Deus para o povo foi usar durante um tempo um jugo, tipo um cabresto, tipo uma canga de animal. E ele andava por todos os lados, enquanto alertava ao povo que eles tinham que obedecer a Deus, enquanto ele dizia que as pessoas tinham que se arrepender das coisas erradas que estavam fazendo. Se não fizessem, se não se arrependessem, eles iam se tornar escravos, estariam sob o jugo de um grande país, a Babilônia. O povo precisava se arrepender. E nada acontecia. Eram mensagens após mensagens, de exortação, de punição, e nem assim o povo obedecia. Jeremias também tinha palavras de esperança, de confiança no Senhor, porque ele também precisava dessas mensagens para prosseguir, confiando que Deus cumpriria todas as suas promessas, inclusive a promessa de ajudar, de cuidar do povo de Israel. O que aconteceu? Deus mandou uma mensagem, Jeremias compartilhou essa mensagem, a mensagem de que aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, cristalinas, que cada árvore daria o seu fruto na estação própria. E que mesmo fora da época, mesmo que durante a seca, aquele que confia no Senhor continuará frutificando. Essa foi uma mensagem que renovou o ânimo de Jeremias e ele prosseguiu durante toda a sua vida, cumprindo aquilo que o Senhor lhe prometeu. E que nós possamos aprender com Jeremias a obedecer a Deus e confiar no Senhor. O que mais nós podemos aprender da vida de Jeremias? Preste atenção na mensagem. Meus amados, temos de novo conosco e com muito prazer a presença do pastor
Edson Fernandes Távora, né? Como a igreja toda sabe, os pastores membros da igreja participam dessa escala de trabalho e hoje ele vai nos falar e nós vamos com toda a reverência acompanhá-lo em oração, acompanhar o que Deus já colocou na mente dele para trazer para o nosso coração e nossa mente. Então, com todo prazer, eu trago a fala dessa hora o pastor Edson Fernandes Távora e que Deus possa conduzir o nosso prezado irmão na palavra desta noite e sejamos todos edificados e ao término dela estejamos mais dispostos a servir ao Senhor. Que Ele nos abençoe e seguimos então com o pastor Edson Távora. Amados irmãos, o Senhor esteja convosco. Vamos orar para pedir a direção do Senhor. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de cultuar o teu nome, com a tua igreja, reunidos através deste vídeo, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Usa a tua palavra agora, que vai ser explanada. Nós te pedimos a tua direção, já te agradecendo por tudo que o Senhor nos tem oferecido em Cristo Jesus. Obrigado pela tua igreja e fala aos nossos corações. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos então ler a palavra de Deus aqui no profeta Jeremias. Pega a sua Bíblia, o seu celular, onde tem a sua Bíblia, em Jeremias, lá no capítulo 17. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nesse texto do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é um dos últimos profetas, ou, quiçá, o último profeta da época da monarquia de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel, na sua história, se originou ali no Egito, a libertação ali da opressão dos egípcios, depois, com Moisés, através do deserto, ele conquista a terra de Canaã ali com Josué. Depois nós temos o período dos juízes e depois então a monarquia. Na monarquia nós temos o reino dividido, o Reino Unido, depois o reino dividido e depois Judá sozinho. Começa o reino ali com Saul, Davi, Salomão e depois de Salomão com o rei Roboão, o reino é dividido. O reino do sul com descendência de Davi, com Salomão, com Roboão e depois o reino do norte com o rei Jeroboão, até o ano 722, quando eles vão ser destruídos pelos assírios. O reino do sul continua por mais 130 e poucos anos. O reino do sul continua ali até o rei Zedequias, quando os babilônios vêm e também invadem o reino do sul, e leva o povo cativo. Mas ainda resta em Canaã, ali na Palestina, em Israel, ali em Judá, ainda resta um pequeno grupo do povo. Mas os sacerdotes, a liderança do povo, e vai cativo para a Babilônia. Onde está Jeremias na história de Israel? Jeremias é um dos últimos profetas. Depois do profeta Jeremias, lá no cativeiro, nós temos o profeta Ezequiel, Daniel e os profetas do pós-exílio, quando o povo retorna à terra de Canaã, a terra que Deus tinha dado a eles, depois de 70 anos. E Jeremias está aí exatamente nessa transição, quando o povo ele é levado cativo para a Babilônia, restando alguns poucos do povo ali em Canaã, e lá em Babilônia durante 70 anos e depois o retorno. Jeremias está exatamente aí nessa transição e Deus então levanta esse profeta. E esse profeta então mais uma vez é usado por Deus para levar a palavra de Deus e nessa palavra consta a salvação de Deus e o juízo de Deus. O juízo de Deus, na interpretação dos profetas, o juízo de Deus é para disciplinar o povo. E esse juízo seria exatamente a invasão desses povos, a destruição de Israel, Israel perdendo a terra, perdendo tudo aquilo que Deus tinha dado. Então,
nós vemos aqui que o profeta Jeremias, ele está nesse momento. Jeremias prega exatamente tudo aquilo que os outros profetas pregavam desde o início. São mais ou menos 500 anos de monarquia. Mas desde antes da monarquia, já lá no deserto, lá em Canaã, quando chega ali em Canaã, o povo sempre no pecado da idolatria, adorando outros deuses. E depois, com a monarquia, com a vinda dos reis de Israel, o povo continua na idolatria, adorando outros deuses. Os dois pecados básicos de Israel são exatamente esses. Durante a monarquia, o pecado da liderança do povo, os profetas se dirigem aos reis de Israel, no sentido do pecado da injustiça social. Aquilo que Deus tinha libertado o povo do Egito da opressão, Deus não abominava essa opressão que os reis de Israel faziam com o povo. Era como se os reis do próprio povo levassem a opressão que Israel tinha tido lá no Egito e que Deus tinha libertado através das pragas. Então os profetas falavam aos reis de Israel que os reis deveriam levar ao povo a equidade, a justiça, para que o povo pudesse viver bem. Mas aqueles reis, aquela liderança do povo, sempre oprimindo o povo, com altos impostos. Isso já começou com Salomão. Altos impostos, a opressão, e Deus abominava essas coisas. E esse era um dos pecados básicos de Israel, que era o pecado da liderança do povo contra o próprio povo, através da opressão de altos impostos, e o povo ficava à míngua com aquela produção, a produção da agricultura, a riqueza que era produzida. O rei, a liderança do povo, extorquia com altos impostos e a opressão. Nada parecido com os dias de hoje, não é isso? Que o povo sofrendo aí sem a saúde, sem a educação, sem uma segurança adequada. Então, tudo isso Deus abomina. E os profetas falavam: olha, vocês estão oprimindo o povo, vocês estão no pecado que é o pecado que era lá do Egito. Então Deus vai permitir que os inimigos invadam. O segundo pecado básico do povo de Israel era o pecado do povo em geral, desde os reis até o mais pobre, que era o pecado da idolatria. E é isso exatamente que Jeremias vem aqui voltar a pregar. Desde a época lá de Moisés, lá com Arão no deserto, depois a gente vê Josué, no final da própria época de Josué, depois da conquista, e Josué vai reunir o povo e dizer: olha, vocês vejam a quem vocês vão servir. Se os deuses que estão aí em Canaã, que era desde a época dos pais, dos patriarcas, ou a Jeová, a Javé. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, desde aquela época, a época dos juízes, vemos que o povo ali dividido em tribos adoravam a esses deuses ali, a Baal, a Astarote, aos postes ídolos. E depois, com a monarquia, a mesma coisa. E essas idolatrias, essa adoração aos deuses estava ligado com orgias, estava ligado com pecados que Deus abominava. E a gente vê que os profetas, Deus mandava os profetas sempre pregando contra essas coisas, e o povo não se emendava. Por final, Deus manda aqui Jeremias, e Jeremias, no início do seu ministério, ele ainda continua pregando sobre o arrependimento do povo, para o povo voltar para Deus. E nós temos aí, dentro do ministério de Jeremias, 18 anos de invasão dos babilônios. Primeira invasão, segunda invasão, e são as três principais invasões até a invasão maior, quando os babilônios entram ali, destroem o próprio templo do Senhor, levando os vasos sagrados e deixando ali o povo, pequena parte do povo. Então nós vemos que na história de Israel, os profetas pregavam o juízo de Deus para que o povo se emendasse, para a liderança se emendar, e esse juízo seria a permissão que Deus
faria que os inimigos iam destruir ali o povo. Veja bem que Deus não se afasta do povo, é o povo que se afasta de Deus. Então, Deus iria permitir, já que o povo se afastou de Deus, afastado de Deus, nós estamos vulneráveis ao inimigo. E assim em nossas vidas, afastados de Deus, estamos vulneráveis ao inimigo. E Deus permite, muitas vezes, para disciplinar as nossas vidas. Então, Jeremias aqui, ele é chamado, na época do rei Josias, ele ainda jovem. Sabemos que Jeremias era um sacerdote, estava ligado ao templo, mas Deus ali dá uma experiência pessoal para Jeremias, dizendo: Jeremias, você é um sacerdote, mas eu vou te dar uma missão que, dentro desse sacerdócio, uma missão de profeta, um sacerdote, mas profeta, para anunciar a minha palavra ao povo. E assim, durante desses 18 anos de invasão, Jeremias vê os babilônios entrarem ali, mas ainda prega o arrependimento e o povo não se emenda. E nessa pregação, então, durante essa pregação, os babilônios vêm, mais destruição, mais caos ali no meio de Israel, com matança dos exércitos babilônios, com opressão dos babilônios, e ali no final, na última invasão, os babilônios destroem o templo. E Jeremias, então, como sacerdote, sem o templo, ele ressignifica a sua missão. Não é? Nos dias que nós vivemos, sem o templo, muitas vezes, mas Deus nos permite de outras formas de levar a sua palavra. E o povo que sempre vivia ali nas tribos, adorando outros deuses, apenas 3 vezes no ano, lembravam-se de Deus, que indo ao templo, as 3 grandes festas de Jerusalém. Mas no dia a dia, à volta às tribos, o povo continuava adorando a Baal, que era o Deus da fertilidade, para abençoar o povo, para dar prosperidade. Mas eles não se lembravam que deveriam adorar somente a Deus, porque foi esse Deus que deu a terra, esse Deus que deu a libertação, e esse Deus é o Deus da salvação. Então, ali na terceira invasão dos babilônios, no final, Jeremias deixa de se voltar para o povo e dizendo: olha, não tem mais jeito, Deus vai dar disciplina, são 70 anos de cativeiro. E agora Jeremias volta-se para o grupo convertido, porque tinha um grupo convertido. E a esse grupo convertido, Jeremias dá uma palavra de ânimo, de fortalecimento da alma, já que socialmente tudo estava arrasado, aguardava-se 70 anos. Então, esse grupo convertido deveria se voltar para Deus, para que Deus pudesse restaurar a alma, já que eles eram convertidos a Deus, que esse grupo era o verdadeiro povo de Deus, já que o povo que se dizia povo de Deus adorava ídolos e ao pecado da idolatria, mas havia também o perigo da idolatria, que não é somente as imagens, como nós também temos esse perigo de nos afastar de Deus, dedicando nossa vida, nosso tempo, tudo que somos e temos, não a Deus, mas às coisas deste mundo, que nos afasta de Deus. Então essa é a palavra de Jeremias ao grupo convertido. Vamos ao capítulo 17, então. Vamos ler aqui versículo 1 até o versículo 14. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Com essa palavra, Jeremias quer dizer que Deus quer dizer através de Jeremias que não haveria mais condições de arrependimento naquele momento para evitar a invasão babilônica. Há lugar para o arrependimento da alma, há lugar para o perdão, sempre há lugar, mas que as consequências iriam permanecer durante um tempo, e durante esse tempo, esses que iriam se convertendo deveriam então aguardar o momento de Deus se manifestar na terra, para que houvesse então a restauração de todas as coisas. Diz aqui então o profeta Jeremias:
o pecado está gravado na tapa do coração e nas pontas dos altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Seus filhos se lembram. Então, o pecado dos pais, o pecado do povo, o pecado da sociedade, estava dando consequência à geração que estava vindo, fazendo com que essa geração perdesse a terra, perdesse o rei, perdesse o templo, perdesse todas as esperanças. Então, seus filhos se lembram dos seus altares. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. O pecado tem consequência, e essa consequência não é só para nós mesmos, para você. O pecado que nós cometemos, ele tem consequências para a família, para o povo, para a descendência. Então, essa consequência estava já decretada, porque Deus iria permitir que os babilônios ali entrassem e levassem todas as riquezas do povo para a Babilônia. Aqui então diz no versículo 4: assim por ti mesmo te privarás de toda a tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. E aqui então está o juízo de Deus, a disciplina de Deus. Mas agora Jeremias se dirige aos convertidos, para ele mesmo, na sua experiência com Deus. Ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Geralmente a gente aplica isso aqui a não confiarmos nas pessoas. Podemos aplicar o texto assim. Mas esse texto aqui, ele faz parte das confissões de Jeremias, da sua experiência com Deus. E ele se dirige ao grupo convertido de Israel, falando que nós não devemos confiar na nossa própria carne. Maldito é o homem que confia no homem. Descreve aqui a natureza humana, a natureza fraca, limitada do homem. Inclusive aqui a palavra homem no hebraico é a palavra Adam, que faz lembrar lá o capítulo 2 de Gênesis, quando diz que Deus fez o homem do pó da terra. Então, o capítulo 1, quando diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é a parte espiritual do homem. No capítulo 2 de Gênesis, que diz que Deus fez o homem do pó da terra, é a parte material do homem, a parte da natureza humana limitada, fraca. Então, Adão, maldito Adão que confia no Adão. Ou seja, na experiência de Jeremias, nas suas confissões, ele está dizendo que ele não pode confiar nele mesmo. Isso é um paralelo com o versículo 9, quando ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias não conhece nem ele mesmo. Então, ele coloca dessa forma, mais uma forma dele caracterizar a natureza humana, é a antropologia bíblica, que é descrita aqui. Enganoso, a palavra enganoso vem da palavra Jacó, Iacov no hebraico, que Jacó, quando ele nasceu no calcanhar do seu irmão, então foi colocado o nome dele de Jacó, Iacov, ou seja, calcanhar, da ideia de enganoso. Então a natureza humana ela é enganosa. Quando a gente menos espera, ela pode nos pegar pelo calcanhar. Inspirado nessas confissões de Jeremias, provavelmente que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer: miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. Mas graças a Deus que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo, o novo homem é que vive, não mais ele, mas Cristo vivendo nele. Então, essa palavra aqui do versículo 5 com o versículo 9 descreve a antropologia bíblica da natureza humana fraca, limitada, enganosa e tendente à corrupção, que é o confiar na carne,
que se afasta do Senhor, confiando na carne, porque quando a gente confia em Deus, a gente nega a nós mesmos. Mas quando a gente confia na carne, a gente está desprezando o Senhor, não confiando no Senhor, se apartando do Senhor. Por isso que Jesus manda a gente vigiar e orar. Então, para que a gente possa permanecer em espírito. Porque, na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Então, quando a gente coloca a nossa vida, a nossa raiz em Deus, nós tiramos a fonte da água da vida. É o que está aqui no versículo 8, logo entre o versículo 7 e 9. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, nós, cristãos, como Jeremias é aquele grupo que estava ali em crise, passando por um caos social, a sociedade como um deserto espiritual. Nós podemos também, nesse deserto espiritual da sociedade humana, sermos como aquela árvore no deserto, mas está perto do ribeiro das águas, que a água ali simboliza o quê? A vida, o Espírito de Deus, que é a fonte da vida. Como diz lá que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, ele é pó da terra, mas Deus soprou nele o fôlego da vida. Então esse Espírito que faz do homem alma vivente, alma viva. Então a ideia é exatamente essa, de que a antropologia de Jeremias é exatamente essa, de que o grupo convertido é carne, mas não devemos confiar na parte humana, na natureza humana, mas andar em espírito, andar com nossas raízes nas fontes das águas, que é Cristo, pois Jesus diz: eu sou a água da vida. Aquele que vem a mim jamais terá sede. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Dará o seu fruto. É uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o seu fruto na estação própria. Ou seja, além de ter a vida para si, a fortaleza da vida para si, é também uma árvore que dá frutos, fortalecendo a sociedade ao seu redor, a sua família, aqueles que estão próximos a você, que você possa transmitir essa vida de Jesus que há em você. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor. Põe o vigor da tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o Mestre, abre-lhe o teu coração, ao seu serviço consagra a melhor dedicação. Dá, pois em ti será dado, Deus deu seu Filho no amor, grato e fiel em servi-lo, dá-lhe de tudo melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o Mestre,
Meus irmãos, após todo esse momento de adoração, de serviço, de mensagem, de cânticos, chegou a hora do encerramento, né? Nós queremos renovar diante de Deus a nossa vontade grande de rever os irmãos, deixar um abração forte, bem forte para todos e o desejo de ter uma semana feliz, abençoada na presença de Deus. Terça-feira estaremos trabalhando a questão da volta da igreja e daremos notícia aos irmãos. Eu quero convidar para a oração final, nesse momento, a irmã Arlene Lima Rodrigues. Vamos então orar acompanhando a irmã Arlene. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos por esse dia de culto, esse dia que separamos para prestar louvores a Ti, Senhor Deus, para ouvir a Tua Palavra, aprender da Tua Palavra. Nós Te agradecemos por tudo que pudemos participar hoje, de cânticos, de adoração, de intercessão, pela Tua Palavra entregue, ó Deus. Te agradecemos por esse tempo que nós estamos passando, ó Deus, porque nós estamos vendo o Teu cuidado sobre nós, o Teu cuidado sobre a Tua igreja, como o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós queremos pedir ainda uma semana abençoada, queremos pedir que o Senhor esteja trazendo a cura àqueles que estão doentes, tantas pessoas enfermas, ó Deus, que o Senhor possa estar confortando no seu leito de dor. Queremos pedir pelos familiares que têm sofrido as suas perdas, ó Pai, que o Senhor possa estar confortando os corações, trazendo paz aos aflitos, Senhor, que o Senhor possa trazer emprego àqueles que estão precisando, Pai. Há muitas necessidades no nosso meio, Pai, que o Senhor mova o nosso coração para atender a necessidade daqueles que estão precisando, Senhor. Nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana de comunhão contigo, Senhor, que a gente possa aproveitar esse tempo para estar mais em comunhão contigo, para te buscar mais, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Nos ajude a andar segundo a Tua vontade, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Este é o PIB Informa. Pequenos grupos. Tem sido boa a participação dos pequenos grupos multiplicadores. Temos, todavia, condições de criar novos grupos.
Não precisam um número grande de pessoas para dar início a um PGM. Fale com o pastor Távora e ele dará as instruções. Faça parte de um PGM. Você vai gostar e crescer. Para esta semana, estaremos tratando de firmeza em meio ao sofrimento. Texto bem próprio para o momento que atravessamos. Mande o endereço para algum amigo. Semana 37. Quarta-feira, dia 9 de setembro. Estudo bíblico e oração. Teremos exposição bíblica pelo pastor Elias. O texto para estudo será Lucas 15. Perdidos e achados. Após consulta virtual, o Conselho Administrativo autorizou a volta do projeto Melhor Idade em Ação. Terça-feira, dia 8, a partir das 8 horas, ginástica e alongamento. Domingo, dia 13, dia de missões nacionais. Presença de 2 missionários falando à nossa igreja. Pedidos de oração. Novo tratamento. Com alegria, queremos informar que criamos o nosso grupo de intercessores. Qualquer membro da igreja pode participar. O procedimento é simples. Veja no PIB Informa o endereço. Clique e você já estará fazendo parte. O grupo é administrado pelo pastor Elias. Semanalmente serão incluídos por ele os pedidos novos. Para incluir um pedido, mande sua mensagem diretamente a ele. Se você não conhece seu WhatsApp, procure na secretaria da igreja. Alguns pedidos de oração para hoje. O irmão Moisés José pede orações pela filha Bárbara com câncer. Será hospitalizada no Pedro Ernesto. Eliane Medrado, com pneumonia viral e Covid-19, em tratamento em casa até este momento. Oremos também por Valdete Nascimento, forte gripe e algumas fragilidades. Irmã Laudiceia pede orações por sua filha Alessandra, que testou positivo para Covid-19 e é do grupo de risco. Oremos pela reunião do Conselho Administrativo nesta terça-feira, dia 8. Tratará do retorno ao culto presencial. Este foi o PIB Informa. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.